Amém. Amém? Louvado seja o Senhor. Será que estão me ouvindo? Eu cortei o áudio aqui. Não estava? Não. Então vamos de novo. Detalhes de ao vivo, né, pastor? Mas Aham. um grande abraço a vocês. Um grande abraço a você que está do outro lado aí. Um grande abraço a todos vocês que nos assistem e que participam deste culto com a gente. Eu tinha travado meu microfone aqui antes de começar. Deixa eu até ver se o do pastor está destravado aqui. Não, vamos destravar aqui. Vamos lá, não, já está destravado. Isso. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui pelo nome dele, para a honra e para a glória dele. E meu nome é Lucas, para quem não me conhece, e vou deixando aí a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. E o Salmo de número 138, versículos 1 e 2 diz assim: Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Louvado seja o Senhor. Uma boa noite, pastor José. Boa noite, Lucas. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, que está presente, ouvindo. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu, para o meu, para o nosso coração. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. E como nós falamos de início, né, nós começamos aí louvando a Deus. Então, nós adaptamos aí as letras, né, para todos vocês verem. Então, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Antes, pastor José, faça uma oração aí de início desse culto para que o Espírito Santo fale conosco, né, e possamos ser usados por Ele hoje. Oremos, irmãos. Muito obrigado, Deus, pelas ricas oportunidades que o Senhor tem nos concedido de estar na tua presença com os teus filhos, ó Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, porque mesmo separados, distantes um do outro, mas nós estamos juntos porque o teu amor nos une, nos fortalece e nos ajuda a buscar o teu próprio e santo nome, Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, explanada daqui a pouco, fale aos nossos corações. Mas também fale aos nossos corações por meio das canções que serão cantadas agora, ó Pai. Tudo para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. 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 Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
nossas vidas estão nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Sim, ele vive está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sim, nosso Rei Jesus, ele vivo está. Louvado seja o nome dele. Toda honra e toda glória seja dada a ele, nosso Jesus ressurreto. E ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante ao Senhor, declare a Ele quão grande Ele é na minha, na sua vida. Ó Senhor, Tu és poderoso, Tu és grande e maravilhoso, e nós queremos cantar isso, declarar isso para o Senhor nesta canção. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em
todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Declare aí, declare sim que Ele é grande, Senhor, o Senhor é grande, ó Pai, muito grande, ó Pai, tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, Senhor. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu, Senhor. Grandioso é o seu nome, Senhor, e toda a glória, tua glória, Senhor, se estende sobre toda a terra. Quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Maravilhoso, poderoso, nosso Deus eterno, nosso Deus maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quão grande é, quão grande é, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor nas nossas vidas, em todos os dias, que o Senhor seja louvado para todos sempre. Nós te louvamos, ó Pai, por essas canções, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Neste momento, Senhor, de compartilhamento da palavra, Senhor, mais uma vez, como sempre nós pedimos, que o Senhor, ó Pai, fale conosco, que o Senhor, ó Pai, seja, que o Seu Espírito Santo, ó Pai, seja aquele que direciona todos os pensamentos, Senhor, neste momento, Senhor. Que as pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai, estejam atentas agora para ouvir a Tua palavra. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Não somos dignos, Senhor, de nada. Tudo para a Tua honra e para a Tua glória. No nome maravilhoso de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Com a palavra, pastor José. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, eu quero compartilhar com você nessa noite um texto que está em Gênesis, capítulo 6, verso 8 e verso 9. Gênesis 6, verso 8 e 9, que diz assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa narrativa bíblica vai falar da corrupção do gênero humano, dos problemas que vai ocorrer, né, quando os homens começam a tomar algumas decisões em suas próprias vidas. Em Colossenses 2, verso 16, diz assim a palavra: Ora, como recebestes a Cristo Senhor, assim andai nele. É interessante que eu me lembro de que quando cheguei à igreja, permitam-me, quando eu cheguei à igreja, no começo dos anos 1970, no final dos anos 1970, eu cheguei com uma igreja onde a mocidade era muito pujante naquela época, com muitos pontos, pregações dentro de Rio Preto, reuniões para um lado, para o outro, reuniões de oração, vigílias de oração, né? E a palavra do Senhor está dizendo assim: assim como recebestes a Cristo, assim andai nele.
Então, essa é uma recomendação do apóstolo Paulo para as nossas vidas, em como nós devemos andar em nossos dias. Diz que Noé achou graça diante de Deus. E ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem que andava segundo a vontade de Deus e andava com Deus. A pergunta que eu quero responder ou deixar para os irmãos essa noite pensarem comigo dentro do texto é possível viver numa sociedade perversa? É possível permanecer fiel ao Senhor? O Noé vivia numa sociedade dessa forma. Uma sociedade que se corrompe, uma sociedade que é tida como perversa, uma sociedade onde tudo estava sendo permitido naquela hora, tudo estava literalmente acontecendo, e o Noé, vivendo naquele momento e naquela hora, presenciava todas essas coisas. É possível, então, viver nessa sociedade perversa, permanecer fiel ao Senhor? Sim, literalmente é possível você permanecer fiel ao Senhor e servir ao Senhor em todo o tempo. Noé viveu mais de 900 anos em sua vida. E nesse período todo, ele viveu servindo a Deus. Há um texto de Obadias, né, que está em 1 Reis, e diz que o Obadias, na verdade, o Obadias era servo de Acabe, né, marido de Jezabel. Naquele momento havia, assim, uma situação difícil também, muito complicada, um povo todo corrompido também, né? E esse Obadias, que não é o Obadias daquele livro, né, que tem na Bíblia Obadias, mas esse aqui, o servo, diz que ele era um homem temente a Deus. E quando ele chega diante do profeta, ele diz assim: eu sou um homem temente a Deus. Então é possível, sim, você viver, né, no meio de uma sociedade corrompida, você se manter fiel ao Senhor. Vejamos algumas coisas importantes para as nossas vidas. Primeiro, a posição no caso de Noé. A palavra do Senhor diz que Noé achou graça diante do Senhor. E essa ideia de graça nos mostra, por um lado, a posição que tinha Noé diante de Deus. Noé era um homem salvo, sem merecer aquilo que Deus estava fazendo por ele. Ele foi salvo tão somente pela graça e pelo favor imerecido de Deus. Ele era um homem, não é? Segundo a palavra, ele era um homem justo, um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Quando nós olhamos no livro de Jó, quando os homens comparecem, né, os servos de Deus comparecem a uma assembleia ou uma reunião naquela hora, em Jó, no capítulo 1, verso 8, ou 1:8, né, a palavra do Senhor diz assim: então perguntou Deus para o Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem cheio de graça, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. Não importa a situação e o momento que você viva, ou na sociedade em que você viva, o importante é que você tenha certeza de que você é uma pessoa salva. O Noé, ele tinha essa certeza, porque ele acha graça, ou seja, ele é salvo pela graça de Deus, que é o ato imerecido que foi concedido a nós. Então, quando Deus pergunta para Satanás, você observou um homem que é temente e um homem que se desvia do mal. O Noé era um homem que, apesar de todas as situações que a sociedade vivia,
ele era um homem que vivia na presença de Deus. Então, era um homem, não era um homem de posição, né, um homem grande na sociedade, mas ele era grande diante de Deus por aquilo que ele era, salvo em Cristo Jesus. O segundo momento que eu quero lembrar com você aqui na vida de Noé, é que Noé, ele tinha uma atitude diante de Deus e diante da sociedade. Ele tinha todo um procedimento na sua vida diante de todas aquelas pessoas e também diante de Deus. E no verso 9 diz assim, fala que ele era um homem justo. O que era um homem justo? O homem justo é um homem reto, é um homem imparcial, um homem que você pode procurar as coisas da vida dele e você não encontrará. Foi o que, na verdade, Deus estava perguntando lá para Satanás naquela hora. Você olhou para o meu servo? Você olhou para a vida dele? Olhou para aquilo que ele é? Olhou para aquilo que ele faz? Olhou para os procedimentos? Ou olhou para a maneira com que ele anda? Com tudo aquilo que ele faz? E Deus mesmo vai falar que ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, e ele era um homem que se desviava do mal. Ainda que você procurasse qualquer coisa na vida de Jó, você não encontraria nada para que pudesse acusá-lo. Quando se olha, então, para a vida de Noé, você também não vai encontrar absolutamente nada que possa servir de acusação para desmoralizar e tirar do procedimento daquele homem o que ele era diante de Deus. Um homem salvo, mas um homem também, um homem que tinha um procedimento reto, um homem que era imparcial no seu andar e na sua forma de ser. Uma outra coisa que nós vemos aqui dentro do texto, né, é a questão do caráter de Noé. E o caráter, na verdade, é uma qualidade que faz parte da vida de uma própria pessoa, ou da própria pessoa. Então, o caráter é algo que a pessoa tem, né? E o caráter de Jó, e o caráter de Noé, era o caráter de alguém que era íntegro. O que é íntegro? É uma pessoa perfeita, uma pessoa inatacável. Por mais que se desejasse atacar Jó, por mais que se desejasse atacar Noé, por mais que se procurasse alguma coisa para falar contra ele, contra a vida dele ou a vida deles, e quanto aquilo que eles faziam, absolutamente nada seria encontrado por causa da sua perfeição, por causa dos seus procedimentos e, portanto, da qualidade do caráter daqueles homens, né, naquela hora em que eles viviam. E aí nós podemos, assim, também perguntar, não é? Podemos viver dessa forma? Podemos. Podemos ser retos? Podemos. Podemos ser perfeitos? Podemos. Podemos ser inatacáveis? Podemos. Porque Deus nos dá essa condição de andarmos de uma maneira reta, uma maneira justa, uma maneira imparcial, né? Uma maneira onde todos olham para você, né? Ou todos olham para a gente e vai ver que nós somos pessoas dignas, retas do reino de Deus. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar também, dentro desse texto, né, era o testemunho que Noé dava para aquele povo naquela hora. É questão de você testemunhar, não é? Testemunhar Deus, ou testemunhar acerca de Deus, ou testemunhar acerca daquilo que Deus fez pela sua vida, por meio daquilo que você tem. Quando nós olhamos, por exemplo, para o mordomo lá de Acabe, não é? Nós percebemos, né, no texto bíblico, quando ele fala que ele era um homem que temia muito ao Senhor. Ele não temia o Acabe, ele respeitava o Acabe como seu senhor.
como o seu chefe, né? Como aquele que comandava a sua vida, mas ele, por um outro lado, ele testemunhava Deus, não é? Porque ele era uma pessoa que tinha entregue a sua vida para Deus, e no versículo 12, né, lá de 1 Reis, ele vai dizer assim, eu sirvo a Deus desde a minha mocidade. 1 Reis 18, verso 12, parte B. Quer dizer, ele viveu a sua vida servindo a Deus. E foi ele que, no momento de crise, ali diante das atrocidades que ele via, que ele percebia, que ele sentia, ele vai resgatar alguns servos de Deus e vai cuidar deles até a chegada do profeta posteriormente. E aí, quando nós olhamos, né, para a vida de Davi, em Atos, capítulo 13, verso 36, diz assim a palavra: porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu. Ele adormeceu. Ele foi para junto de seus pais e ele viu corrupção, coisa que Jesus não viu. É interessante que, se você olha para a vida de Acabe de um lado, se você olha para a vida de Davi de um outro lado, e olha para a vida de Noé, vocês vão perceber, ou nós vamos perceber, que esses homens, no meio de situações terríveis, eles continuaram testemunhando acerca da fé, da vida e acerca de Deus. Era algo que estava dentro deles e que eles colocavam para fora e que as pessoas viam, que as pessoas sentiam e que as pessoas poderiam olhar e dizer: esse realmente é um filho de Deus, esse é um servo de Deus. Por quê? Davi, tendo servido a sua própria geração conforme os desígnios de Deus, ou seja, conforme a vontade de Deus, o desejo de Deus para Davi naquela geração, que foi o caso de Acabe também, né, ou de Obadias naquela hora. Ele temia Deus desde a sua juventude. E nós vemos um Noé servindo a Deus toda a sua vida por mais de 100, 200, 800, 900 anos. A nossa vida precisa, como diz as pessoas, não é? Ou como se fala, precisamos ser um livro aberto para que as pessoas, ao olhar para nós, vejam Deus atuando dentro das nossas vidas. Então, o nosso testemunho, ou seja, a nossa forma de andar, a nossa forma de ser, a nossa forma de se colocar diante da sociedade da qual nós vivemos, precisa ser uma vida de testemunhal, uma vida que diz que Deus está junto a gente, ou junto a nós, e ao mesmo tempo dentro de nós. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos e tudo que nós realizamos, nós fazemos em nome de Deus. Por isso, onde os nossos pés vão, Deus vai com a gente, porque nós somos templo, nós somos a casa de Deus. Por isso, se eu vou a um lugar, Deus está presente. Se eu vou no outro, Deus está presente. Testemunho é algo que nós precisamos aprender a dar por meio das nossas vidas. E tendo ele, né, servido a sua geração, Davi, e tendo Noé servido a sua geração, e tendo Obadias servido a sua geração, adormeceram. Um outro momento que nós podemos pensar aqui, olhar dentro desse texto, e a palavra que eu quero colocar nesta hora está no verso 9, não é? Onde fala que Noé andou com Deus. Como é gostoso a gente ouvir isso, né? Saber que aquele homem, apesar de tudo aquilo que ele via e vivenciava, ele era um homem que andava com Deus, ele não estava separado de Deus. Deus não estava ausente da vida dele, pelo contrário, Deus fazia parte da sua vida de uma maneira integral. Por isso, o Salmo 25, verso 14, diz assim:
que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quer dizer, aquele homem que tem intimidade com Deus, não é? É um homem que respeita Deus, é um homem que se volta para Deus, é um homem que se deixou achar por Deus e por isso ele acha Deus também. Sabe, queridos, e quando nós temos essa comunhão com Deus, quando nós temos essa intimidade com Deus, Deus revela para nós, ou revela aos seus servos, que são seus íntimos, não é? Tudo aquilo que ele literalmente vai fazer. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele se apresenta ao servo e ele diz assim, não é? Por que é que eu não vou dizer para o meu servo aquilo que eu vou fazer? E aqui Deus também diz para Noé aquilo que ele faria, né? E há uma recomendação para Noé um tempo depois, ou na conversa que ele tem com Deus, ou Deus tem com ele, de que ele deveria preparar uma arca, porque aquela geração seria literalmente destruída. E nós vemos isso no registro bíblico, né, que Deus, né, ordena, ele prepara, ele arruma todas as coisas, os animais vêm a ele, a família dele entra também dentro da arca, junto com os animais, e aí Deus, fechando a porta da arca, não é? Deus derrama água, levanta a arca e ela sai navegando mundo afora, até o momento em que Deus vem e faz com que as águas parem de cair sobre a terra. Deus tirou a vida de todo mundo, exceto aqueles que estavam dentro da arca. Deus revela a sua vontade e o seu desejo para aqueles que são seus íntimos. Então, nós olhamos uma outra e uma última coisa, né? Um último momento aqui do texto bíblico, né? que é o momento em que ele, como é que ele se conduz, na verdade, diante de Deus e diante do mundo. No versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis, a palavra de Deus diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo que o Senhor lhe ordenara. Assim fez Noé, consoante a tudo quanto o Senhor lhe ordenara. O procedimento daquele homem, a conduta daquele homem, o caráter daquele homem, a vida daquele homem o levava, por causa da sua salvação, por causa da sua intimidade, por causa da sua imparcialidade, por causa de tudo aquilo que Deus tinha feito por ele, ele assim o tinha entendido, né? Ele era um homem não só salvo, mas também era um homem de obediência. Um homem que, ao receber a palavra de Deus, ele obedecia de uma maneira incontinente. A palavra diz aqui, né? E ele fez consoante a tudo quanto o Senhor ordenou. E uma das coisas que Deus ordenou para ele: vá, construa a arca. Vá, faça as coisas. E ele fez, não é? E depois, quando ele sai da arca com a sua família e com os animais, uma das coisas primeiras que ele faz é oferecer um sacrifício agradável ao Senhor. Sabe, queridos, o que nós precisamos fazer na vida, o que nós precisamos ter na vida, nós precisamos testemunhar. Nós precisamos dizer às pessoas que elas também estão sendo salvas por Deus, mas também que é preciso o testemunho para que as pessoas creiam. E quando eles crerem, eles entreguem a sua vida a Jesus para que se tornarem filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Não há outra forma, outro jeito, outra maneira. Então, a sua vida precisa ser uma vida reta, uma vida em que você possa dizer que você é salvo, uma vida em que você possa dizer que Jesus está com você,
que Jesus anda com você e que as pessoas assim vejam na sua vida. Porque você também é uma pessoa de obediência. Nós lemos no relato da vida de Jesus, né? É interessante que o ministério de Jesus é um ministério pequeno, um ministério de 3 anos, um pouco menos de 3 anos. E diz a palavra que, enquanto ele crescia, ele era uma pessoa obediente. E aqui é uma obediência dupla, porque ele era obediente a seu pai, né, Deus, a quem o enviou à terra, mas ele também era obediente aos seus pais terrenos. E ele obedecia assim de uma maneira integral, de uma maneira total. E quando nós estamos prontos e dispostos a obedecer a Deus, como Noé também fez, não é? Nós vamos ser partícipes das maravilhas que Deus vai realizar na vida das pessoas e na vida do mundo. E eu quero encerrar esse momento da palavra perguntando a você, ou deixando a indagação para que você possa pensar, meditar dentro de si mesmo. Se uma pessoa olhar para você, se uma pessoa olhar para você, ela vai ver Jesus em sua vida, ela vai ver você exalando o bom perfume de Cristo, ela vai ver que você, vai ver em você Jesus como servo de Deus, como serva de Deus. Você está obedecendo a palavra como Noé também estava obedecendo naquela hora? Queridos, que oxalá você possa ser uma pessoa salva, uma pessoa tranquila, porque Deus está em você, Deus caminha com você. Deus te abençoe, Deus te guarde, e que assim nós possamos caminhar juntos. Amém, queridos. Pastor, o senhor pode fazer uma oração? Vamos orar, Lucas. Pai Santo e Eterno, muito obrigado, Senhor, porque quando o Senhor envia Jesus Cristo ao mundo, o Senhor o envia não só para buscar e salvar, mas o Senhor também o envia deixando a cada um de nós, ou por meio dele, deixando a nós, aquilo que deveríamos fazer e realizar nesse mundo, Senhor. Devemos ir por todo o mundo e proclamar a tua verdade e proclamar salvação a toda a terra. Pai Santo, abençoe a todos aqueles que estão ouvindo nesta hora. Em nome de Jesus. Abençoe os seus lares, abençoe os seus familiares, ó Deus. Abençoe aqueles que ainda não se entregaram a Ti e que são frutos e alvos de oração dos Teus filhos, ó Pai. Abençoe aqueles que ainda ouvirão, Senhor. Permitam que eles também recebam a Tua palavra e entreguem a sua vida a Ti, Senhor. E haja reconhecimento do Teu poder e da Tua autoridade sobre cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, o Salvador, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração, querido irmão, querida irmã, que nós possamos sempre obedecer a Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar, como diz a palavra. Amém. E tem uma canção, pastor, uma canção que eu cantei para as crianças em outubro passado, que diz assim, do grupo da Ana Paula Valadão, das crianças, e ela diz assim, eu vou obedecer, porque obedecer a Deus é sempre o melhor, e o que ele cumpre, o que ele promete, ele cumpre, né? O que ele faz, o que ele promete, ele sempre faz. Então, é sempre melhor obedecer. Nós vamos ficando por aqui, nós vamos ainda deixar um hino para você. É o hino Deus vos guarde, pastor, que os irmãos possam ficar guardados de todo mal, ficar guardados para louvor do Senhor, guardados no amor do Senhor, e que a graça maravilhosa do Senhor seja estendida a todos no nome de Jesus. Vamos orar, pastor, e depois o senhor impetre a bênção, por favor.
Ok, Senhor, nós te agradecemos por este dia. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Que possamos obedecer ao Pai. Muitas vezes, Senhor, nós não encontraremos motivos para obedecer, mas o Senhor sabe o que diz, e obedecer ao Senhor é sempre o melhor. Então, Senhor, que a nossa vida seja uma vida de testemunho, seja uma vida, Senhor, onde as pessoas vejam em nós a sua presença, Senhor. Vejam nas nossas vidas, ó Pai, como viu o Senhor na vida desses servos, na vida de Jó, na vida de Noé, Senhor, como as pessoas que viveram com eles viram nesses servos, ó Pai, a sua presença maravilhosa e a sua presença abundante. Obrigado, Senhor, por este culto. Nós oramos, Senhor, por todas as pessoas, ó Pai, que estão assistindo, Senhor, ou que vão assistir, Senhor, a este culto, ó Pai. Que todos possam ter o sentimento, ó Pai, de que devemos participar, Senhor, porque todos estamos louvando o Teu nome, ó Pai. Não há motivo, Senhor, para fazermos isso aqui, Senhor. Se a pessoa, Senhor, do outro lado também, Senhor, não estiver com esse desejo, Senhor, de Te louvar, Senhor, com esse desejo de aprender da Tua palavra, com esse desejo, Senhor, de passar momentos, ó Pai, mais dedicados, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo. Mais uma vez, perdão pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós Te louvamos no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, Amém, Senhor Jesus. Comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um, agora e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Um grande abraço para todos. Deus abençoe, Pastor José, e até uma próxima, na próxima quinta-feira, às 18h30, mais uma vez louvando ao Senhor aqui. Amém. Amém. Deus abençoe. 20 horas, né, Lucas? Quinta-feira? Isso, 20 horas, na próxima quinta. 20 horas. Exatamente. Fique na paz. Deus abençoe. Amém. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus vos guarde pelo seu poder, seja sempre ao vosso lado e vos tenha ao seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, dos motins de todo lado. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde no seu grande amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde no seu grande amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos
vos guarde para o seu louvor. Consolados e contentes, achegados para os crentes, Deus vos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua